Oi, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Por aqui retornando nessa segunda para mais uma videoaula, né? E vamos aí iniciar fazendo a correção da nossa atividade avaliativa da sexta. Na sexta-feira ninguém teve aula gravada com conteúdos novos, mas a Pro deixou lá para vocês uma atividade avaliativa que tinha como caráter aí descobrir como é que está a absorção do conteúdo para vocês. No finalzinho da nossa atividade avaliativa, a Pro vai estar divulgando quanto vale cada acerto dessa atividade, e aí vocês podem calcular a critério de desempenho quanto que vocês adquiriram aí se fosse uma prova que valesse nota para contabilizar vocês passarem de ano. A gente ainda não pode fazer esse tipo de atividade, né? Porque estou proibida de divulgar atividades para vocês, não de forma presencial, mas eu posso utilizar as avaliativas para que a gente possa medir aí o grau de conhecimento dos alunos que estão passando pelas videoaulas. Então, como que a gente vai proceder nessa correção? Nessa correção, a gente vai usar o critério do certo e errado. Então, se você, a Pro dar a resposta, você acertou, você faz certo. Se você não acertou, você vai colocar errado. Por quê, Pro? Porque você vai precisar saber a quantidade de acerto no final da correção. Então, não adianta apagar o que estava lá errado para colocar certo, não é? Porque você não vai ter de verdade aí a ideia que se você conseguiu ou não absorver esse conteúdo de forma tranquila. Então, vão aí corrigindo comigo e percebendo se o que eu respondi com vocês está certo ou está errado. Vamos iniciar nossa correção. Na nossa avaliativa, do primeiro pede para a gente pintar de acordo com a legenda. Então, a Pro trouxe aí para vocês, né, frases que tem palavras em negritos, que é essa palavra bem preta, e pediu para vocês pintarem aí de acordo com o substantivo. Se ele é comum, a gente vai pintar de azul, quadradinho aqui do lado, ó, ou até a frase inteira. E se ele for próprio, a gente vai pintar de verde. Então, na primeira fase, Ana é uma menina bonita, a gente vai pintar de verde, porque Ana é um substantivo próprio. Orlando trabalhava na fábrica de vinhos. Então, aqui, fábricas de vinho, a gente vai pintar de azul, porque é um substantivo comum. Adriana foi no supermercado Mangumos. Então, vamos pintar aqui de verde, que é o nome do supermercado. Então, é substantivo próprio. Gosto de laranja, melão e morango. Vamos pintar de azul, porque se trata de substantivos comuns. Então, como vai ficar aqui, gente? Vai ficar verde, azul, verde, azul. O 2 pede para a gente separar os substantivos nas colunas corretas. Então, a gente tem aí dentro do quadradinho palavras, né? Carneiro, bode, ovelha, coelha, leoa, égua, cão, cavalo, zangão, coelho, pardoca, cadela, leão, pardal, abelha e cabra. E depois a gente tem duas colunas com masculino e feminino. Então, a Pro vai dizer aí as palavras que deveriam estar na coluna. Não tem necessidade de estar na mesma ordem que a Pro vai estar falando. Pode ser que vocês utilizaram outra ordem. O que a gente vai perceber aí na correção? Se a palavra que a Pro falou faz parte do grupo dos masculinos. Então, pode ser que eu diga uma palavra bem no início, mas você tenha colocado ela lá no final. Não tem problema. O que a gente vai perceber? Se a palavra está na coluna dos masculinos. Ok? Então, vamos iniciar aí com as palavras que deveriam estar na coluna do masculino. Então, na coluna do masculino tem que estar carneiro, bode, cão, cavalo, zangão, coelho, leão, pardal. Vou repetir os masculinos. Carneiro, bode, cavalo, cão, zangão, coelho, leão, pardal. Esses são aí os substantivos masculinos. Então, vamos para o feminino agora. Ovelha, coelha, leoa, égua, pardoca, cadela,
abelha, cabra. Ovelha, coelha, coluna dos femininos. Leoa, égua, pardoca, cadela, abelha e cabra. O próximo diz assim: escreva femininos para os masculinos. Então, vamos aí. Qual o feminino de juiz, juíza, advogado, advogada, médico, médica, cantor, cantora? É aqueles femininos onde a gente acrescenta o O ou o A no final da palavra, né? Feminino e masculino. Vamos para o outro aqui que diz assim: escreva as palavras em singular e plural, observando o artigo, porque aí são exemplos de palavras que já são escritas, né, como se fosse num plural, e a gente vai fazer aí a diferenciação através do artigo. Então, no singular, quais são as palavras que deveriam estar aí no singular? Então, vamos aí, ó. O ônibus, o lápis, o pires, o atlas, o tênis. Novamente vou dizer: o ônibus, o lápis, o pires, o atlas, o tênis. São singulares. Agora vamos para os plurais. As feras, os anões, os grilos, as emas, as baleias, os anéis e os ratos. O outro pede para a gente classificar os pronomes marcando um X na coluna correta. Então, a gente vai descobrir que pessoa é e se é do singular ou do plural. Então, aqui, eu, a gente vai marcar um X aqui, primeira pessoa e na palavra singular. Primeira pessoa, palavra singular. Tu, segunda pessoa, singular. Eles ou elas, terceira pessoa, singular. Nós vamos marcar aqui, ó, nós na primeira pessoa e vamos aqui para o finalzinho, plural. Vós na segunda pessoa, na coluna do plural. Eles ou elas, vamos vir aqui, ó, terceira pessoa na coluna do plural. Agora a prova vai dizer quanto que vale aí cada acerto para vocês calcularem aí na avaliativa. Então, nessa nossa avaliativa, cada acerto que você teve aí, terceiro ano, vale 0,204. Então, faz de conta que você contou aí a quantidade de certo e aí você acertou 30. Vamos dizer assim, acertei 30 acertos. Como é que eu vou calcular quanto que eu tenho? Eu pego minha quantidade de acerto, que foi 30, vezes 0,204. E nesta prova eu teria tirado 6,1. Entenderam como vou fazer? Conta a quantidade de acerto e depois multiplica, faz uma continha de vezes, vezes o valor de cada acerto, que é 0,204. A prova é postar lá no grupo a quantidade de acerto para cada um descobrir direitinho aí e fazer o cálculo. Pronto. Hoje a gente vai ficar sem livro, porque temos aula de redação. Todo mundo vai pegar aí o caderno e prestar muita atenção na aula agora para a gente descobrir aí mais sobre um gênero textual novo. Então, que gênero textual seria esse hoje, gente, para nosso estudo? Então, hoje a gente vai estar trabalhando aí com o gênero textual carta, né? Vamos falar aí sobre esse meio de comunicação tão utilizado na atualidade, no tempo passado, mas que agora na atualidade sofreu uma modificação e a gente vai descobrir que a carta ela não deixou de fazer parte do nosso cotidiano, ela só teve aí nesse processo uma nova roupagem. Então vamos descobrir o que foi que eu quis dizer com isso. A carta ou correspondência está entre os mais aplicados na comunicação do cotidiano. E a principal característica desse gênero textual é a existência de um emissor, que é a pessoa que envia a carta, chamada de remetente,
e um receptor, que é a pessoa que recebe a carta, chamado de destinatário. Então, quando a Pro disse que a carta sofreu uma modificação, uma nova roupagem, ela modificou o estilo dela, mas a principal característica dela, que é a presença de quem envia e quem recebe, não foi modificada no processo de tecnologia, né? O processo que deu origem aí a uma nova forma de carta. Com a tecnologia, a carta passou por um processo de adaptação na forma de transmissão, que deixou de ocorrer somente em papel e assumiu o meio eletrônico. Quando ele diz assim, a forma de transmissão, antes a gente tinha que fazer aí uma carta de punho mesmo, a gente ia fazer uma carta no papel e fazer todo um processo para que essa carta que a gente estava escrevendo chegasse à pessoa que a gente queria enviar, que era o destinatário. Só com a modernidade da tecnologia, eu posso fazer isso agora, enviar uma carta para a pessoa que eu quero que receba, de uma forma bem mais prática, utilizando a tecnologia por meio de um endereço eletrônico. Esse endereço eletrônico chama-se e-mail, né? A gente consegue escrever ali uma carta via e-mail e esta carta aí chega na mesma hora. Você envia hoje, agora para a pessoa, se a pessoa tiver, né, conectada na internet como você, vai receber automaticamente isso. Então já não precisamos aí do processo de selar a carta, escrever ali para levar no correio, esperar que o correio entregue. Só que os procedimentos da carta, mesmo ela sendo agora eletrônica, ainda precisa ser cumprida. Eu ainda preciso escrever para quem eu estou enviando e o endereço dessa pessoa que eu estou enviando. Só que esse endereço, ele se modificou. Ele não vai precisar mais de CEP, de rua, de número da casa. O que a gente vai fazer nesse processo de enviar um e-mail? A gente vai mandar o endereço eletrônico da pessoa, né? Qual o endereço que é identificado que eu estou mandando para aquela pessoa para que ela receba. Mas se a pessoa quiser ainda escrever uma carta para enviar pelo correio, porque isso ainda existe, gente. Existem pessoas que ainda hoje utilizam, né, essa escrita que a gente chama de manuscrito, que é quando a gente escreve de punho mesmo uma carta para alguém, mesmo com a expansão da tecnologia, dos e-mails, das redes sociais, porque a gente ainda teve mais uma modificação aí dos e-mails. Tem poucas pessoas utilizam e-mail. A maioria utiliza o quê? Mensagem eletrônica por meio de redes sociais, como WhatsApp, Telegram, né? Cada vez mais as pessoas foram enxugando essa forma de comunicação. Da carta era a nossa forma mais antiga, vamos dizer, era a nossa vó, aí veio aí o e-mail, nossa mãe, e hoje tem as mensagens eletrônicas que é vocês, as pessoas mais conectadas, vamos dizer assim. Mas se vocês quiserem fazer esse procedimento da escrita do manuscrito de uma carta e enviar pelo correio, precisa que vocês obedeçam a algumas regras. Que regras são essas? Se eu vou enviar essa carta pelo correio, a primeira coisa que eu tenho que saber é que essa carta vai em um envelope que vai ser selada. E na frente desse envelope eu vou colocar todas as informações referentes ao destinatário. Quem é o destinatário, gente, na carta? Na carta, o destinatário é quem vai receber a carta, né? Então, estou escrevendo uma carta aqui para minha mãe. Então, na frente dessa carta, eu vou escrever todas as informações referentes a ela. Então, eu vou dizer o nome dela, o endereço dela, onde ela mora, o CEP da rua, a cidade, o estado. Tudo isso que é referente a quem vai receber a carta tem que estar na frente do envelope. Atrás desse envelope vem aí, no caso, sou eu que estou escrevendo a carta, eu sou o remetente, eu sou a pessoa que está enviando. Então, atrás vem todas as observações referentes a quem escreveu. Do mesmo jeito que eu coloco na frente as observações referentes a quem vai receber, eu coloco atrás as observações referentes a quem enviou. No caso, eu vou colocar meu nome, a rua ou avenida, o número da minha casa, o bairro que eu moro. Também vou colocar o CEP, né, da minha rua. Vou colocar a cidade de onde eu escrevi e o estado. Então, a gente só vai inverter. Na frente, todas as observações referentes a quem vai receber, atrás, todas as observações referentes a quem vai enviar.
Só que as cartas, ela tem aí duas formas de linguagem. Elas podem ser escritas pela linguagem informal, que é aquela que a gente utiliza gírias, palavras do nosso dia a dia, que a gente chama de coloquial, né? E também tem aí a nossa linguagem formal, que é quando a gente está trabalhando com a linguagem das normas gramaticais. Então, quando que eu vou saber quando utilizar esse tipo de linguagem? Se eu escrevo uma carta para minha mãe, como eu estou dando um exemplo aqui, eu posso utilizar a linguagem informal, porque eu tenho intimidade com ela, né? Então, coisas que eu falo com ela no meu dia a dia, como tá, a gente fala assim, né? Tá, vou fazer isso. Tá é uma abreviação de está. Ou então, tá bom, né? Então, vocês podem utilizar aí gírias e linguagens coloquiais do dia a dia com as pessoas que vocês têm intimidade. Quando vocês fazem isso, vocês estão trabalhando com a linguagem informal. Mas aí a gente fez uma atividade na escola e a Pro pediu para vocês redigir uma carta para mandar para o prefeito da cidade. Como a gente não tem uma intimidade com o prefeito, né, de falar com ele assim no nosso dia a dia, qual é a linguagem que a gente vai utilizar na escrita dessa carta? A linguagem formal. Eu vou ficar preocupada ali com a concordância, escrever as palavras corretamente, sem fazer abreviação de nenhuma, porque nesse processo de escrita para o prefeito, eu não tenho intimidade, então eu uso a linguagem formal. Vamos aqui falar das características, né? O que é que caracteriza esse tipo de texto? O que é que eu consigo encontrar nas cartas? Aí, gente, ó, nas cartas a gente consegue encontrar como principais características a presença do destinatário, que é quem vai receber, e o do remetente, quem enviou. Essas duas formas de linguagem, tanto a formal como a informal, que a gente já sabe que utiliza elas de acordo com quem vai receber a carta. Se eu não tenho intimidade, eu uso a formal. Se eu tenho intimidade, eu uso a informal. Nesse texto eu estou falando dos meus sentimentos, o que é que eu quero falar, né? Então são coisas importantes para mim, por isso que eu digo que nesse texto a gente usa a subjetividade, que são coisas pertencentes a cada pessoa, a cada remetente que escreveu a carta. Ela também é um tipo de texto breve, ninguém vai se expandir muito, escrever carta de não sei quantas folhas. Também ela é escrita na primeira pessoa, porque eu estou falando de mim mesmo, né? Não estou falando de outra pessoa, estou falando de mim, das minhas coisas, por isso que é subjetiva. E o tema é livre. Eu é quem vou determinar o que é que eu quero escrever nessa carta, o que eu quero falar. Isso aí são características da carta. E o que estrutura essa carta? O que é que eu preciso observar para desenvolver esse tipo de texto? O que é que eu tenho lá? Porque a gente já sabe que na narrativa tinha lá as estruturas, agora a gente vai descobrir quais as estruturas de uma carta. Então, a carta, gente, ela tá ali, né, com estruturas básicas, com coisas básicas que eu preciso perceber para que eu construa esse texto de forma correta. Então, aqui, a primeira coisa que a gente observa nas cartas é que a gente precisa, antes de qualquer coisa, escrever lá o local e a data. Então, a primeira coisa que eu vou colocar para produzir esse texto é a cidade que eu estou escrevendo, de onde eu estou escrevendo, e a data do dia que eu estou escrevendo. Então, se a gente fosse colocar para o dia de hoje, seria Petrolina, 17 de agosto de 2020. Era a primeira coisa que eu vou escrever. Depois eu vou trazer nessa carta um vocativo. O que é um vocativo? O vocativo é um chamamento. Se eu tenho intimidade com essa pessoa que eu vou escrever a carta, eu posso utilizar palavras como caro amigo, querida amiga, né, querida tia, amado irmão. Eu tenho aí com ela intimidade. Mas aí, se eu não tenho intimidade, o que é que eu coloco lá? Eu vou escrever somente o nome da pessoa. Eu não tenho intimidade com ela, então eu vou escrever assim. Estou escrevendo uma carta para Miguel, prefeito? Prefeito Miguel. Seria o meu vocativo. Entendeu, gente? Se eu tenho intimidade, eu posso usar palavras carinhosas. Se eu não tenho intimidade, a minha linguagem vai ser formal. Eu uso aí somente o nome de quem vai receber, o destinatário. No início, o destinatário. Depois que eu fiz a data, escrevi lá ou a minha saudação carinhosa ou o nome da pessoa que vai receber, que é o destinatário. Aí eu vou para a próxima estrutura. Qual é a próxima estrutura dessa carta? Mas
próxima coisa que eu vou fazer é o corpo do texto. O que é o corpo do texto, Progil? É o que eu quero contar, o que eu quero falar nessa carta, né? Eu quero falar aí, digamos que eu quero falar para Miguel sobre algum problema no meu bairro. Aí eu vou desenvolver todo aí esse texto falando desse problema. É o corpo do texto. O final, lá no finalzinho do meu texto, que eu já falei o que eu queria, eu agora vou fazer a despedida. Se eu tenho aí, né, intimidade, estou usando a linguagem informal, eu posso colocar palavras carinhosas, como 1000 beijos carinhosos, um forte abraço, porque eu tenho ali com aquela pessoa intimidade. Se eu não tenho, eu posso utilizar palavras, né, formal, como obrigada pela atenção, atenciosamente, obrigado. Então a gente vai usar uma coisa assim mais formal, porque a gente não tem intimidade. Então a despedida também vai depender de quem está recebendo esta carta. E isso aqui, terminei a minha despedida, no finalzinho eu vou fazer o quê? Minha assinatura, que é o remetente, que foi a pessoa que escreveu a carta. Então, essa é a estrutura básica de uma carta que a gente tem que observar na hora de produzir esse texto. A Pro trouxe aí um exemplo para que vocês percebam. Então, aqui a gente tem o primeiro procedimento, que foi o local e a data, a pessoa escreveu, né? Ó, São Paulo, 12 de janeiro de 2015. Ela fez aqui o vocativo, ela colocou amiga querida, então a gente já sabe que ela tem aí intimidade com a pessoa que ela vai escrever. Aqui tem tudo que ela queria falar para a amiga, que é o que a gente chama de corpo do texto, né? No finalzinho aqui ela diz, ó, beijos grandes e um enorme abraço, é a despedida dela da carta. E no finalzinho ela põe o nome, quem foi a pessoa que escreveu essa carta, o remetente é a Carol. Então perceba que essa carta está toda estruturada dentro da estrutura certa de uma carta. Então, meu amor, a Pro vai postar lá no grupo hoje da escola uma atividade para vocês fazerem uma carta. E aí a Pro vai explicar lá como que essa carta vai chegar em mãos para a Pro fazer a correção. O que é que vocês vão precisar fazer para ela chegar para mim. Então, lá, como atividade de casa, a gente tem atividade no nosso grupo. A Pro vai postar sobre a questão de redação. Então, vamos ficar por aqui. Um beijo e um forte abraço para você.